Todos nós enfrentamos batalhas internas, e muitas vezes a ansiedade é uma delas. Ela pode nos prender em uma teia de medos e incertezas, impedindo-nos de viver plenamente. Mas hoje, vamos conhecer uma história de superação e autoconhecimento, de alguém que enfrentou a ansiedade de frente. Então, muito bacana o vídeo, não é? E hoje, para falar sobre esse tema, trouxe dois convidados muito especiais, Zuleide Regis e Gilberto Kisler. Falei o sobrenome correto? Correto. Correto? Correto. Kisler. Então, vamos conversar sobre esse tema, que, como vocês ouviram, é um desafio, né? Muitas vezes a gente acha que, inclusive, não é capaz de superar, mas e aí, vocês já vivenciaram, já viveram ou já conhecem alguém que já passou por essa dificuldade? Sim. No meu caso, sim. Já passei por ansiedade, porque na verdade, às vezes você já tá com sintomas e nem sabe que é isso. São coisas que vêm se manifestando e você não tem ainda nem o conhecimento sobre do que se trata, não é? E quando, de repente, você se depara com uma situação de uma crise de ansiedade que você não sabe como resolver, não sabe exatamente do que se trata, não sabe como você vai sair daquela situação. E comigo já aconteceu isso. Foi bem complicado. Tive ajuda de profissionais para isso e pessoas que me conhecem disseram que depois disso, depois dessa ajuda, depois desse tempo de terapia, eu voltei a ser a pessoa que eu era antes. Que bacana! Então, já passei por isso. Claro, tem sempre esse controle que a gente tem que estar sempre atento. A gente tem que estar sempre atento, mas mudou bastante já. Já tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso. Gilberto? Então, acho que, falando da crise da ansiedade, eu acho que é uma das coisas que afetam 90% da população. Então, a crise de ansiedade não é uma crise talvez tão aguda assim, mas tenho também. E o que acontece com esse tipo de crises é que você acaba deixando de viver o presente e projetando algo no futuro que talvez, assim, preocupações, angústias, que talvez pensamentos negativos, coisas que talvez nunca aconteçam. Então, eu acho muito importante hoje a pessoa viver o presente. Claro, não é muito fácil a gente falar, né, assim, viva o presente, né? Mas eu acho que se a gente praticar todo dia um pouco, né, viver o dia de hoje, porque o dia de hoje, nós vivendo bem, fazendo as coisas certas, corretas, é o que vai fazer a diferença no futuro. Então, eu acho que é muito importante hoje as pessoas, a gente, tentar viver o presente, né? Sim, sim. E é um tema que muitas vezes as pessoas não falam a respeito, às vezes até por falta de conhecimento dos sintomas. Às vezes as pessoas sentem alguns sintomas e acham que é qualquer coisa, menos ansiedade. E, inclusive, tem pessoas que quando você, às vezes, já até passou por alguma situação de ansiedade, quando você comenta, fala assim, olha, você é ansioso. Às vezes a pessoa fica até, se sente mal, ou fala, não, eu não sou ansioso, eu não. Mas quem está de fora, nitidamente percebe que a pessoa é ansiosa. Né? Então é uma pessoa ansiosa. E às vezes a pessoa, por falta de conhecimento ou por achar que não quer se intitular como uma pessoa ansiosa. E não é desmérito nenhum. Né? A gente sabe que tem como tratar, como a Zuleide comentou, tratamento psicológico, tratamentos com outros profissionais. E é muito interessante porque às vezes a pessoa não quer se intitular como um ansioso, às vezes por preconceito, às vezes nem entende, né? Isso, e eu vejo muito assim, essa questão de procurar ajuda. As pessoas ajudam, isso é muito difícil para a pessoa. Sim. Primeiro, se intitular assim, e depois saber que vai precisar, o ideal seria uma ajuda psicológica, uma ajuda de um profissional da área, terapias, enfim. E as pessoas sempre consideram isso
um absurdo, parece. Eu não posso ter esse tipo de ajuda. Essa ajuda é para os loucos. Eu sempre falo. Então eu percebia muito isso, especialmente na época que eu passei por isso. Era muito taxado ainda essa questão de ajuda psicológica. Sim. Parece que hoje está um pouco mais tranquilo, não sei se estou errada. Não, tá um pouco mais tranquilo, né? Mas tem mesmo essa fala de que, às vezes você fala que faz tratamento com psicólogo e às vezes as pessoas falam assim, não, quem faz tratamento com psicólogo é louco. E eu falo assim, não, é pra você não ficar louco que você faz tratamento com psicólogo. É muito importante, acho que as pessoas acharem ajuda profissional, né? Perfeito. Porque muitas pessoas falam, não precisa, porque igual como você comentou, né? É coisa de loucura, mas eu acho que não, acho que os profissionais estão aí para isso, né? Sim. Então, se a pessoa não conseguir, talvez, se ajudar assim, ela mesma, viver o dia de hoje, e não projetando as coisas para o futuro, é muito importante realmente que ache alguém que possa ajudar, né? Sim. E é interessante a gente pensar também, quem será que sofre mais com a ansiedade, de uma forma geral, os adultos ou as crianças? É complicado, por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, é o adulto, porque ele vivencia a vida, tem muitas coisas para resolver, tem responsabilidades na sua vida, contas para pagar. Às vezes a gente fala, a criança não tem boleto para pagar, mas será que as crianças também não têm crise de ansiedade? Sim, com certeza, né? Com certeza tem. Né? E não é pouco também. Não, né? E acho que hoje a própria lei do consumo, tudo que eles veem, tudo que eles ouvem, que é muita informação. Sim. Eu acho que acaba criando todo esse círculo em volta, que eles ficam muito achando que quero tudo, que posso tudo, que devo querer, o que devo ter. Eu acho que isso causa também, não é? Desde pequeno. Então, essa questão de que que as coisas são para adultos ou infantis, isso já não existe mais. É muito tudo relativo. É muito relativo. E é interessante, porque quando a gente fala de criança, tem também a questão de que o adulto tem uma carga de toda a vida, de tudo que vivenciou, e aí lá na frente aparece, ou enfim, independente da idade. Mas já é provado por estudos que as crianças trazem ansiedade desde o ventre materno. Então, se a mãe passa por uma gestação muito conturbada, se a mãe é muito ansiosa, então passa para a criança essa ansiedade intrauterina. Então pode vir a desencadear desde a gestação. Então, se é mais ansioso, criança ou adulto, então a gente sabe que é independente, né? Não tem muito. Além do que, dependendo da vivência da criança no convívio familiar, do que ela está cercada também, vai começando a acarretar para a vida, se não tratar para a vida adulta. Então, eu acho também uma observação que hoje a tecnologia é muito útil, né? Mas eu acho que isso aí é uma das principais causas de ansiedade. Também. Porque é tudo muito rápido, tudo muito ligeiro, sabe que é tudo rápido. Então as pessoas ficaram muito ansiosas, é celular o tempo todo. Imediatistas, né? Exatamente. Então é interessante, a tecnologia é muito bom, mas se a gente não souber usar, pode desencadear uma crise de ansiedade mais ainda, né? Tanto que antigamente, né, quando tinham programas com desenhos infantis, a gente lembra, somos da mesma faixa etária aqui, então assim, a gente esperava o dia e o horário para assistir o desenho tal, e hoje não, eles vão lá no YouTube ver a hora que quer, então é bem interessante. Nós vamos para um rápido comercial e nós já voltamos com o tema. Voltando agora com o nosso programa, você que está aí assistindo, faça algum comentário a respeito do tema, você já vivenciou algo parecido com o que nós relatamos? Comenta aí, curte, se inscreva no nosso canal e vamos agora ouvir algumas histórias dos nossos convidados.
Gilberto, a respeito de ansiedade, do que a gente estava conversando, você tem alguma história para compartilhar, algo que você queira relatar a respeito? Na verdade, hoje mesmo eu acabei acordando de manhã e acabei tendo uma crise de ansiedade que eu acho que nunca tive, assim. Pelo fato, assim, de ter convivências com pessoas, assim, que a gente gosta muito. E daí, de repente, aquelas pessoas não estão mais no ambiente onde você estava presente. Então, me deu uma crise de ansiedade meio forte, assim, sabe? Uhum. Aí, no caso, o que eu tentei fazer? Usar uma técnica, que seria assim, quando acontece algum tipo de situação assim, você tenta mudar o foco do pensamento, tentar fazer uma outra atividade, para você tentar amenizar aquela crise de ansiedade. Então você muda o foco rapidamente. Estou tendo uma crise de ansiedade e estou meio apavorado. Vou tentar fazer outra coisa. Então isso aí talvez seja umas técnicas que as pessoas possam usar para aliviar a crise de ansiedade. Para tentar sair daquele foco que tá, exatamente. Né? E é muito interessante porque é muito engraçado como a gente tende a sempre estar mais conectado com pensamentos não tão bons do que pensamentos positivos. Então é muito interessante a gente tentar sair desse foco e tentar buscar algo que nos leve a pensar com relação a outra coisa, algo diferente, ou mesmo a momentos bons. Exatamente. Né? Porque dependendo do que a pessoa sente ali e pensa na hora da ansiedade, se for um pensamento ruim, então talvez se conectar com algo de muito bom que tenha acontecido para voltar àquela lembrança, né, de momentos bons e tentar acalmar. O importante seria a pessoa reconhecer que está tendo uma crise de ansiedade. Então, a pessoa reconhecendo isso já é um grande caminho para a pessoa, estou tendo uma crise, então eu vou já se defender. Perfeito. Muito importante. Com certeza. Zuleide, tem alguma história para compartilhar? Bom, eu já falei um pouco da minha história pessoal, né, do que aconteceu, inclusive hoje eu sou um pouco mais segura em relação a isso, acho que ninguém está ileso a isso, mas por isso a gente tem que estar sempre atento e buscar realmente essas técnicas, né, que acredito que serão passadas talvez algumas assim ainda hoje. Vamos falar sim. Mas eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, inclusive, que passa nesse momento por uma situação assim e que inclusive acho que a ansiedade deu um passo a mais e ela sofre síndrome do pânico. Tem alguma coisa a ver isso? Nossa. É a ansiedade não tratada, né? Então quando você tem uma crise de ansiedade ou convive com ansiedade e não busca um tratamento, né, a tempo, ela vai desencadeando outros sintomas e vai ficando cada vez pior. Então como nós temos ao alcance a profissionais que podem nos ajudar, por que não fazer uso, né, de conhecimentos de pessoas que podem nos ajudar e que podem nos auxiliar enquanto a gente reconhece, está lá no início. E pode sim desencadear a síndrome do pânico. Isso. Porque foi isso que eu soube então dessa pessoa. Sim. Hoje ela buscou algumas coisas que já ajudaram um pouco. Inclusive chegou a se mudar de casa para um apartamento que ela achou que no momento seria melhor. E isso realmente, eu percebi que ela já melhorou bastante, mas está ainda ali no caminho para buscar cada dia mais essa melhoria e, né, voltando a ter uma vida um pouco mais normal, porque eu percebo que realmente quando dá um passo a mais, vai ficando cada vez mais difícil. E é interessante, o Gilberto comentou, como é importante a gente reconhecer e é bacana também a gente identificar o que pode melhorar. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para entender o que está acontecendo ali e como que a gente pode melhorar. A partir do momento que as pessoas buscam se conhecer e entender o que pode ser feito, igual a esse exemplo que a Zuleide citou, que a moça precisou mudar de casa. Se o local onde ela estava morando, ela percebeu que não fazia bem a ela, por que não mudar de casa? Né? Se a pessoa tem condições, o que dá para melhorar?
né? Então a gente vai falar agora de alguns sintomas a respeito da ansiedade, o que pode causar, e às vezes as pessoas não identificam como sendo ansiedade, às vezes até confundem com estresse, com outras correrias do dia a dia e não identificam como sendo ansiedade. Então, às vezes irritabilidade, boca seca, excesso de suor, sudorese, como a gente chama, né? Então, às vezes a pessoa sua muito, às vezes lapsos de memória, esquecimentos, a incapacidade de relaxar, de se sentir relaxado, a pessoa não consegue relaxar, tá sempre tenso. Ela busca sempre verdades absolutas de tudo. Ela precisa ter certeza de tudo que vai acontecer. E a gente sabe que a gente não consegue saber o que vai acontecer. Então é muito complicado a pessoa conviver às vezes com esses sintomas que ela não tem controle. Não tem controle. Então a parte o corpo, ele muitas vezes ele apresenta alguns sinais que a pessoa pensa que pode ser algo pior, como a frequência cardíaca aumentada. Então o batimento cardíaco vai a 1000 ali, a pessoa fala, nossa, às vezes pensa que tá passando mal, tá infartando, por uma crise de ansiedade. Então quando a pessoa identifica esses sintomas e pensa, bom, pode ser algo relacionado à ansiedade. Então às vezes já adianta, já dá um passo à frente dela pensar, será que eu estou passando mal? Será que eu estou, às vezes, com excesso de suor? Será que é um problema do meu corpo, no sentido físico? Ou será que tem a ver com uma crise de ansiedade? Por quê? Em quais momentos que desencadeou essa sudorese, esse suor excessivo, essa boca seca, essa irritação? E, às vezes, a pessoa vai buscar e percebe que foi em um momento específico que aconteceu alguma coisa. Então, ansiedade, a gente fala muito de quem tem excesso de futuro, e que a pessoa sempre está tentando entender o que vai vir ali na frente. Então, se ela pensa assim, às vezes teve um sintoma de choro ou de frequência cardíaca aumentada, às vezes ela pensa assim, tá, mas por que eu tive? Por que eu senti? Porque eu vou fazer alguma coisa nova, vou começar um trabalho novo, ou vou fazer um trajeto novo no trânsito. Às vezes nunca dirigiu para aquele endereço, e para ela aquilo causa uma ansiedade. Então, quando ela linka o sintoma com o momento que desencadeou, o gatilho, que a gente chama, às vezes ela identifica, mas não é todo dia que eu sinto isso, foi aqui. Então, às vezes a pessoa identifica o gatilho e a partir disso começa a linkar com os sintomas, entende que pode ser uma crise de ansiedade, e a partir disso começa a buscar melhora através de profissionais que têm uma capacidade tremenda de auxiliar nesse momento que às vezes é tão difícil que as pessoas não têm muito conhecimento. E porque também a ansiedade, ela sempre existe ali, mas tem que ter um nível, não é? É assim que funciona a ansiedade? Eu acredito, não sou expert no assunto, e às vezes as pessoas não identificam, às vezes as pessoas olham pra pessoa e falam, aquela pessoa ali é zen, não tem problema nenhum. Eu já tive crise de ansiedade, já tratei com psicólogos, com terapeutas. Então, assim, a ansiedade, ela precisa existir, eu acredito, né? Que seja assim também. Porque, assim, ela precisa existir, porque se não existisse, eu acho que a gente não parava muito tempo pra raciocinar sobre nada. A gente ia no automático, e também não deve ser assim a vida. A gente precisa parar, mas tem que ter um controle pra gente dosar. Tudo na vida é equilíbrio, né? Então precisa estar em um grau que não interfira, porque a ansiedade ela acaba interferindo, como foi comentado aqui já, em várias situações que a gente precisa resolver na nossa vida, no dia a dia. Às vezes quem tem ansiedade perde. Eu me lembro que na época que eu tinha ansiedade, me atrapalhava nos estudos. Eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia gravar. Então eu ia fazer uma prova, dava um branco, eu não lembrava de nada na hora da prova. Às vezes precisava apresentar um trabalho em escola, faculdade, e na hora ali dava uma crise, uma dor no estômago e tudo ansiedade. Porque você sabe o que você vai falar, você sabe o que você precisa fazer, e por conta de um minuto que você não tem o controle das suas emoções,
A ansiedade é muito relacionada às emoções, então às vezes você perde de executar algo de forma inteligente ou de forma mais assertiva por conta da falta do controle das emoções. Então tem que existir mais em equilíbrio. E os pensamentos geram emoções, emoções geram sentimentos, sentimentos geram ações. Perfeito. Então a gente tem que cuidar muito, né, com o pensamento. Não é fácil, realmente não é fácil, né? Então, mas é uma dica que eu dou, as pessoas que sofrem de ansiedade, se não tem controle, é procurar uma ajuda profissional mesmo, né? Porque quanto mais deixar, vai piorar mais, né? Vai piorar, pode até chegar na síndrome do pânico, como relatou, né? Então, pra quê? E às vezes esses sintomas que a gente falou vai desencadear, às vezes, até doenças físicas. Né? Ah, sim. Tem aquela relação em as partes do corpo que são afetadas, por cada coisa que a gente deixa de cuidar, não é? Também. É sobre isso. Nós vamos agora para um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos aqui com o nosso programa. Vamos falar agora um pouquinho, dar algumas dicas de como a gente pode melhorar o quadro de ansiedade, de acordo com tudo que foi falado, tudo que foi relatado, principalmente em relação aos sintomas também que nós abordamos e o que pode ser feito com a ajuda dos profissionais, capacitados sempre, mas de coisas que nós podemos fazer por nós mesmos. Buscar algumas ações no nosso dia a dia que podem melhorar, como o Gilberto comentou, de mudar o foco do pensamento. Então tem algumas outras dicas que a gente pode falar para o público que está nos assistindo em casa e que eles podem também, quem estiver passando por essa situação, pode se identificar e pode melhorar a sua vida. Então eu vou abordar algumas orientações aqui e a gente vai falando. Então, às vezes uma atividade física, eu sempre falo assim, a atividade física é muito relativa, a pessoa precisa fazer o que ela se identifica, né? Mas às vezes uma atividade física que a pessoa gosta de fazer ajuda, né? Então, às vezes meditação, exercícios de respiração, principalmente numa crise de ansiedade, quando a pessoa está ali, né? Às vezes a gente falou, né, que falta o ar, mas se a pessoa se concentrar, não, vou contar até 10, respirando lentamente, ajuda, né, e nesses momentos de crise de ansiedade. A atividade física ajuda o corpo a se movimentar de uma forma geral e vai tirar a pessoa daquele momento de ansiedade, trazendo para um foco, outro foco, né, na vida, para ter uma melhora. Então, vocês têm alguma dica, assim, de algo que vocês acham? Justamente isso mesmo que você falou, né? Em algum momento, assim, que você esteja com essa situação, procurar algo que te faça, assim, feliz, né? Exato. Atividade, teatro, Perfeito. Música, canto é excelente. Olha que bacana. Sabe, uma religião, né? Sim. Então eu acho que assim, a amizade é fundamental. Sim. Estar no meio de pessoas que você ama e se estiver passando por algo difícil, como foi falado no tema, alguma dificuldade que você está tendo, não guardar para si. Dividir com outra pessoa, porque daí já é metade dos problemas teus e já fica com a outra pessoa também, né? Então, você já divide esse problema, né? Já dá um alívio, né? Não deixar de conversar com alguém, olha, eu estou passando por uma crise de ansiedade, estou assim, né? Sim. Porque a gente precisa muito da ajuda de um do outro, né? Sim. E, como você falou, né? Fazer coisas que te agradem, né? Sim. Eliminar os pensamentos negativos, tirar tudo que é negativo da vida da gente, como eu até tem um rapaz que eu vejo muito no YouTube, que é um ninja, e ele fala uma coisa muito interessante. Eu eliminei tudo de negativo na minha vida, tudo. Sim. Eu não permito mais. Sim. Então a gente tem que procurar essas coisas que vão trazer benefícios para a gente ter uma vida melhor, né? Sim. Isso, e ainda aproveitando, né, o gancho de dizer que precisamos falar, porque as pessoas precisam saber que nós não somos fortes o tempo todo, que nós não estamos bem todo o tempo. Sim. Somos humanos
passamos por dificuldades, temos dúvidas. Então, dividir isso é muito bom, especialmente quando todos nós temos ali alguém com quem realmente temos essa confiança, essa intimidade de falar, de ser ouvido. E isso é muito importante, principalmente para as pessoas saberem que nós não somos uma rocha, porque ninguém é. E ninguém precisa ser. E ninguém precisa ser, não precisamos. Somos humanos. Não precisamos estar bem o tempo todo. Não. Todos nós sabemos disso. E isso é muito importante, ter com quem falar. Boas amizades, né? Às vezes um relacionamento, né? Para quem tem ali um relacionamento com alguém diariamente, é muito importante ter esse entendimento, né? Vindo de fora, assim. E eu, por exemplo, eu costumo ouvir meditações. Meditação Bacana, é uma coisa que eu gosto de fazer muito na parte da manhã, principalmente. Sim. Eu acordo já, dá aquele tempinho, relaxo um pouquinho, ouço alguma coisa positiva, né, para lembrar que o meu dia, que eu posso fazer um bom dia. Eu tenho que buscar isso. Sim. É difícil? Às vezes é assim, né, a gente eliminar essas coisas negativas, né, como o Gilberto falou. É difícil? É difícil. Mas a gente tem que tentar fazer isso. Exatamente. Tem que buscar isso, não é? A gente precisa se ajudar primeiramente, não é? E pegando o gancho do que vocês dois falaram que tem a ver, quando a gente fala de dica do que fazer, a gente deve sempre lembrar do que não fazer também. Então, quando se fala de relacionamento, acho que o que vale lembrar é a gente evitar relacionamentos tóxicos. Porque isso tem uma grande influência na nossa vida. Então, quando se fala de relacionamentos tóxicos, não é só relacionamento amoroso. É de tudo. É de amizade, é de família. Então, quando você se sentir intoxicado por algo que te tragam, independente de quem seja, contato que você tem ali com aquele relacionamento, tente tirar da tua vida, porque não vale a pena. E às vezes a gente fica em um relacionamento tóxico, às vezes por ser uma pessoa da família, mas não, a gente tem que achar um jeito de não ter tanta convivência, porque não nos faz bem. Então é bem importante também essa parte dos relacionamentos. E aí me lembrei que também ter um sono regular, isso vai ajudar também, né? Então a trazer uma tranquilidade maior na tua vida. Então buscar ter um sono mais regular, mais adequado, mais sereno, uma alimentação mais adequada, mais saudável, tudo. Quando a gente fala em atividade física também, é pensando no bem-estar do corpo físico. Então, a alimentação tem esse vínculo com o corpo de uma forma geral. Então, são várias técnicas e várias dicas que a gente pode usar no nosso dia a dia que dá para tentar, né, melhorar. E tem a questão das redes sociais, que às vezes influenciam muito nessa questão da ansiedade, de nos trazer, né, ansiedade. Então, em relação às vezes a gente vê as publicações de artistas, e aí a gente pode pegar vários ganchos para falar sobre as redes sociais da nossa atualidade. Então, tem os artistas que hoje já abordam, que não, como a Zuleide falou, não são uma rocha, e tem os que ainda fazem de conta que está tudo bem, e que a gente, tendo um pouco de conhecimento, a gente sabe que não é isso, né? Ninguém é uma rocha. Então, tem os que já estão levantando essa bandeira, vamos dizer assim, no sentido de que, olha, eu não estou bem, eu sou assim, hoje eu, né, sou um ser humano. Então, a gente deve tentar entender de uma forma variada essa abordagem das redes sociais da nossa atualidade. Bem exatamente isso que você falou. É uma boa observação, porque o que acontece? A gente se compara muito com as pessoas, né? E daí a gente acaba até se frustrando, né? Porque, fulano tá, entende? Então a gente se comparando muito, isso aí acaba a gente entrando às vezes até numa depressão, como é que... Sim. Sabe? Por causa da comparação, né? Isso. E que na verdade, né, às vezes nem é tudo. Nem Eu tudo, digo sempre exatamente. que os bastidores, Uhum. ninguém sabe. Então eu posso mostrar Exatamente. o que eu quero que as pessoas Uhum. pensem Sim. que é a minha vida, ou que sou eu, uso um Isso. monte de filtro, mudo tudo. Uhum. Que na verdade, na real, quando me vê, não é aquilo. E a rede social de vocês, assim, como que é? Se vocês Não. demonstram, vocês aparentam ali, ou vocês ficam mais... A minha é normal, assim, né? Eu sou muito pé no chão, muito racional, assim, né? Não me iludo muito com as coisas, assim, né? Sim. Mas então é isso, né? A gente tem que ter pé no chão, né?
No meu caso também, minha rede social é muito tranquila, eu não sou nem muito de postar muita coisa, sou uma pessoa assim que sou mais do lado um pouco mais natural, não uso nem muito filtro, apareço sempre do jeito que eu sempre sou mesmo, mais natural, e movimento pouquíssimo minhas redes sociais. Deveria até mais por conta até de trabalho, mas eu sou assim, eu sou essa pessoa mais dos bastidores mesmo. Falando um pouquinho aqui, a Zuleide, ela é maquiadora, Gilberto é artista. É artista sim, que eu tô sabendo. Né? Tá participando aí de novelas pela SATV. Esse grande diretor, Sérgio aí, nossa, excelente. Sim, então assim, trouxe esses convidados aqui, mas eles têm nos bastidores a vida acontece também. É muito legal quando a gente fala, né, em relação à ansiedade, para fechar o nosso tema, a gente deve abordar sempre também a segurança que nós devemos ter em nós mesmos. A nossa força interior precisa estar ali, né? A gente precisa se fortalecer, então, através dessas ações, espiritualidade, independente de qual seja, mas a gente precisa buscar a nossa força interior e acreditar, como disse ali no vídeo que a gente assistiu no início do programa, que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, de alguma forma, a gente precisa buscar essa força interior e tentar melhorar tudo que a gente perceba que não está muito bom. Sempre dá para melhorar alguma coisa. E eu acho também, assim, uma dica que eu dou, né, para as pessoas buscarem a Deus como nunca buscaram na vida. Porque quem procura, acha. E aí está a chave de tudo. A chave de todas as respostas. Então é uma dica muito importante que eu dou para as pessoas, né? Importante. Isso. E ainda sobre essa questão de buscar ser a mudança. Buscar enxergar, cada um se olhar com muito amor para si mesmo. Eu digo sempre que as pessoas têm que se olhar com o amor, olhar para si com o amor que as pessoas olham para nós. Muitas vezes somos críticos demais com nós mesmos e não nos damos essa oportunidade de enxergar e deixar aflorar toda a nossa capacidade. Tudo o que nós temos a oferecer, porque temos muito. Temos muito, mas nós temos que deixar isso aflorar com segurança de que somos capazes disso. Né? E isso, muitas vezes, a gente deixa meio guardadinho ali. Né? E não pode. Não pode, porque isso traz essa insegurança. A capacidade está ali, mas se você não deixar ela aflorar, você vai estar sempre achando ainda que não é capaz, que não fez direito. Enfim, a autoconfiança, né? E aí isso vem do autoconhecimento. Eu sempre falo que a melhor coisa que tem é se conhecer. E é a pior coisa que tem. É difícil, né? Porque é difícil. Pela dificuldade que é você se conhecer, você mexer ali no que está parado. Mas assim, então é autoconfiança, é autoconhecimento. Hoje é tema para um próximo programa. Com certeza, muito bom. Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer então a presença de vocês nesse nosso programa de abertura pela SATV. Agradecer a audiência, o carinho, os comentários que já chegaram, as curtidas. Inscrevam-se no canal. O nosso diretor Sérgio Alves arrasando na direção de todos os programas que ele faz, das novelas, dos programas de uma forma geral, ele arrasa. Inscrevam-se no canal e no próximo programa vem aí outros temas interessantes, atuais, para fazer vocês pensarem, refletirem a respeito e levarem um maior conhecimento para a vida de vocês. Tchau!